Fala pessoal, tudo bem? Eu sou André Dutra e sejam bem-vindos ao meu canal. Pois bem, hoje eu quero responder uma pergunta. E é uma pergunta que até hoje ela não se calou, porque de vez em quando, de vez em outra, nós encontramos alguém com esta pergunta. Eu já tive essa pergunta, eu já fiz essa pergunta e procurei entender o porquê. Né? E essa pergunta ela se encontra com base no fato do batismo de Jesus. Por quê? Muitas pessoas podem se perguntar, ou muitas já fizeram essas perguntas, e como eu também já fiz essa pergunta, se sendo Jesus perfeito e sem pecado, por que ele se submeteu ao batismo de João? Sendo que o batismo de João Batista era pregado, João Batista pregava o arrependimento dos pecados e as pessoas afluíam ao Jordão para ouvir a mensagem de João Batista e se arrependiam dos seus pecados, confessavam publicamente seus pecados e eram batizadas por ele. Jesus também foi batizado por João Batista. E a pergunta que fazemos e a pergunta que não se cala, por que Jesus se batizou, já que ele não tinha pecado? Né? E essa pergunta é que eu quero com você perguntar, na verdade responder para você, se você ainda tem essa dúvida. Né? E uma dessas respostas, ou a resposta à questão de que Jesus, porque que Jesus, não tendo pecado, se submeteu ao batismo de João, até porque tem aquele texto, né, tem aquela fala de João, né, se eu que devo ir a ti e tu vens a mim, né, eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim, e Jesus diz, né, é necessário deixar assim, porque é preciso cumprir toda a justiça. E, gente, por que Jesus ele se batizou, sendo que ele não tinha pecado? Por quê? Uma das respostas a isto é a questão da identificação de Jesus para com o homem, né? Para com o pecador. Embora Jesus não tivesse pecado, Jesus se une ao povo pecador, se une ao seu povo, para se identificar com eles através do rito do batismo. Mas então, por que quer dizer isso? O que quer dizer isso? O significado de Jesus se identificar com o povo pecador, com o seu povo de Israel. A resposta a esta questão pode estar lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim, né? O capítulo 5 e o verso 21 de 2 Coríntios, diz assim: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a questão de Jesus, né? Acho que essa é uma das respostas a essa questão que muitas pessoas fazem. Pergunta que ele não conheceu o pecado, ele não era pecador, mas ele se fez pecador, ou se fez pecado por nós, para que, por meio de Jesus, pudéssemos estarmos ou sermos justificados e recebemos a justiça, né? A justiça do perdão, da graça, da misericórdia. Deus tratou Jesus como um pecador. Na cruz, Jesus foi castigado como um pecador em nosso lugar, para que pudéssemos ser salvos. O versículo 19, ainda desta passagem, Deus estava reconciliando o mundo com ele, né? É claro que Jesus não cometeu pecado, mas ele se fez pecado por nós, né? Deus então tratou Jesus como se fora um pecador. Lá na cruz, Jesus foi castigado como um pecador em nosso lugar, para que pudéssemos receber a salvação. O versículo 19 dessa passagem, dessa mesma passagem que acabamos de ler, o verso 21, diz que Deus, né, fala assim, ó, que Deus, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Né? Deus não imputou aos homens as suas transgressões. Por quê? Porque as transgressões dos homens foi imputada em Jesus lá na cruz. Foi na crucificação que este fato ficou ainda mais evidente e demonstrado. Mas toda a vida de Jesus pode ser entendida à luz desta afirmação. O próprio Deus assume a natureza humana com as dores, com os sofrimentos, inconveniências, problemas, limitações, humilhações, tudo que é próprio dos homens, na sua condição de caídos. Por isso que Jesus foi tratado como se fosse um pecador. O batismo é o primeiro acontecimento explícito que mostra claramente que a missão de Jesus era de atuar e de ser tratado como se fosse um pecador, como os demais homens. Jesus se submeteu ao batismo de arrependimento por estar unido ao seu povo e se identificando com ele. No certo sentido, Jesus se arrepende também pelo pecado do povo. O castigo aplicado a Jesus é o castigo que nós merecíamos. No batismo temos a declaração de Deus: este é o meu filho amado em que a minha alma tem prazer. Em Isaías 42, versículo 1, encontramos as palavras semelhantes na profecia do servo do Senhor. O momento do batismo, portanto, foi a primeira revelação e proclamação pública de que Jesus é o servo profetizado em Isaías. Depois, na cruz, ele cumpriu também a profecia do capítulo 53 do profeta Isaías. Então, Jesus se batizou. Por quê? Porque era o ideal de Deus, para que Jesus se identificasse com os homens como um pecador e que ele levasse sobre si todas as transgressões e pecados da humanidade.